Então, às vezes no Kata eles falam, Narada pensou ou Krishna pensou. Como entender? Vyasadeva Goswami falou, ou Shukadeva Goswami falou. Vyasadeva Goswami, no seu transe, ele manifestou as escrituras, o Bhagavatam. Shrimati Radhika, Shukadeva Goswami, na verdade, ele falou o Bhagavatam porque ele entrou em transe e aí ele falou o Bhagavatam. Todos eles estão ficando juntos, né? Durante um ano vocês estão juntos? Ah. Acho que um casal e o Gurudeva está falando, sem problema. Qual é a sua pergunta? У кого еще есть вопросы? Мы раньше слушали катху, говорится, что когда ученик принимает посвящение, дикшу, он перестает карму как бы иметь, или у него все-таки карма остается? Às vezes no Harikatha é dito que quando o discípulo ele aceita a Diksha, o seu karma acaba. Mas como é isso? Realmente acaba ou o que fica? O seu karma termina quando você se rende completamente a Guru e Krishna. O tanto que você se rende é o quanto que o seu karma vai embora. No Chaitanya Charitamrita, esse verso explica que quando o discípulo se rende completamente aos pés de lótus de Guru, aí Krishna, ele cuida desse devoto completamente. Isso significa que esse devoto pertence a mim, pertence a Krishna. Então, Guru, ele pertence a Krishna. Guru pertence a Krishna. Então, Krishna, ele pensa. Então, esse discípulo, que ele é de Guru, ele também pertence a mim. Por isso esse verso diz, ele usa essa palavra Atma Samarpana. Se você tiver Atma Samarpana, significa rendição completa. Então Krishna, ele está dizendo, ele pertence a mim. Naquela hora, Krishna, ele diz, esse discípulo pertence a mim. E nesse momento, Krishna, com sua potência Yogamaya, ele destrói todos os anartas e o karma, tudo do coração do devoto. Mas vocês têm que entender que Diksha, quando você recebe Diksha, então simplesmente isso não torna o Diksha completo. Shraddha Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivrita, Nistarucha, Shakti Bhava. E nesse momento do Bhava Dasha, aí o seu Diksha vai estar completo. Entende? O Diksha, ele vai se completar no estágio de Bhava Dasha. Agora você está no caminho, no processo. Você se matriculou na escola. Até você conseguir o certificado final, do exame final, do teste final, ainda você não chegou lá, então você não vai ter o resultado. Isso significa que quando você vai receber o significado da escola, da universidade, é quando você completar o curso. Aí sim, tudo vai estar completo. Da mesma forma, quando o discípulo ele se rende completamente aos pés de lótus de Guru,
Upam Guru. at the stage of no estágio de Bhagavad. Bhavadasha, aí sim o seu Diksha estará completo. Sua iniciação Diksha estará completa. Taking Diksha, Apenas aceitar Diksha, um dia de Diksha, isso não significa que está completo. За один день Passo a passo você tem que seguir no caminho. шаг за шагом. understand that Entende? course, university course, maybe O curso То есть, возможно, da universidade é no mínimo 3 anos, né? Quantos anos? 3 years university course. O curso de universidade é no mínimo 3 anos. 1 year Então, um ano, se você se matriculou em um ano só, você não consegue o certificado de conclusão. Não consegue o diploma. Quando você completar os 3 anos de universidade, aí sim você consegue o diploma. then the university Aí a universidade vai te dar o certificado, o diploma. Esse é o processo. bachelor degree or master degree. Você pode ter например, uma graduação básica, ou então mestrado, ou então bacharelado. бакалавр, Da mesma forma, quando você se rende a Guru completamente, Then your name aí o seu nome also. Krishna também vai estar lá. Krishna, ele vai pegar o seu nome. принимает вас, on забирает the вас. stage of Bhagavadasa. А когда вы зайдете на Mas você só vai ter isso completo no estágio de Bhavadasha. Quando você chegar em Bhavadasha, aí Krishna destruirá todo o seu karma. This is the process. Esse é o processo. Otherwise, Do contrário, not free from all. você não consegue se liberar de todo o seu karma. This is the process. Esse é o processo. So, Então, even also Vishwanath até mesmo o Vishwanatha Chakravartipada, ele explica que aqueles que cantam os santos nomes, тот, кто повторяет святые имена, even the Namaha até mesmo quando surge um Namabhasa, que é a sombra do santo nome, a sombra, uma lembrança do santo nome, all his karma mesmo essa pessoa tem todo o seu karma, tudo destruído. карма, все будет уничтожено. how powerful one Namabhasa. Apenas por um cantar de um Namabhasa. Madhurya Kadambini No Madhurya Kandamini, was explained Vishwanatha Chakravartipada explica esse granta, que todo o seu karma, todos os seus anartas são destruídos one Namabhasa. por um Namabhasa. Apenas por um Namabhasa. Se você cantar um Namabhasa. Возникает вопрос. With the karma, what is called productive action karma. То есть наше Mas o тело, corpo, оно ele, может держать ele precisa, para você manter o seu corpo, você precisa de um pouquinho de karma para manter esse corpo. Porque se todo o seu karma for destruído, você não vai conseguir manter esse corpo. Então, o Vishwanatha Chakravartipada explica novamente. Krishna is very merciful and Krishna, ele é muito misericordioso e maravilhoso. inconceivable potential. Com a sua potência inconcebível, a Chintya Shakti, Inconceivable potential. sua potência inconcebível, Inconceivable potential. Да, непостижимая энергия, Чинтия Шакти. And give some karma to the ele dá apenas um pouquinho de karma para o devoto. Преданному. Algum karma ele dá. Porque se você não tiver nenhum karma, você não consegue ter um corpo aqui na Terra. Находиться в этом Né? Esse теле. corpo é feito de karma, então você não consegue ter esse karma, esse corpo. karma both are now. Isso significa que o bom e o mau karma, os dois ficam presentes lá, apenas um pouquinho. Porque você precisa desse karma para manter esse corpo. Other things also Outras coisas também é o seguinte, se você tiver misérias, infelicidade, tudo isso, Тогда не придет смирение. so for this regard Krishna knowingly give also some karma. Кришна, aí Krishna, ele dá um pouquinho de karma para você. Then your automatically humility will come. Aí vai vir humildade, automaticamente. All kinds Se você se livrar de todos os tipos de karma, Смотрите все кармы. then então, proud will às vezes você pode se tornar orgulhoso. Ah, ó. when your karma is coming. Quando o seu karma Когда vem, есть карма, Understand? entende? That time automatically humility. Automaticamente vem a sua humildade. That time Bhaktivinoda Thakur sang this song. Então, Bhaktivinoda Thakur, ele canta numa música. Sadapa peroto nahi ko punero leso are pore re udve diyachi je koto diyachi jivero leso. Bhaktivinoda Thakur very humble, he sang this song also. Muito humildemente, Bhaktivinoda Thakur cantou essa canção, Amara Divana. He sang again. Anadi karma phale A maneira que ele canta. jale taribare na dekhe upay. Anadi karma phale. Anadi Karma Pale. Our
de acordo com inevitable karmas. В соответствии с нашей o nosso бесконечной karma. кармой. We are only in the same Nós estamos vagando no ciclo de repetidos nascimentos e morte. Рождение и смерть. Understand me? How to deliver from the ocean of. Como se libertar desse oceano de Maia? Океана Майя. So in the same way, Então, da mesma forma, Таким образом, o karma torna a gente humilde. actual way to surrender. Na verdade, quando você se rende a Guru e Krishna, Krishna destrói todo o seu karma. Кришна уничтожит всю вашу Just little карму. bit giving to Ele you dá apenas um pouquinho para você, in this body para você and ficar, body. permanecer nesse corpo e realizar a Bhajana Sadhana. Совершать баджана садану. Understand this? Entende? And Понимаете? humility, two things. É humildade. In this body, Duas coisas. Você tem que sadhana, ficar nesse corpo para realizar a Bhajana Sadhana. E o segundo, how you humility will come, daina. isso te torna humilde também, esse karma. Dainya. Essa humildade vem. So for this regard saying this. Por isso que Поэтому так это a gente diz isso. So E this anadi karma phale pari bhavar nava jale parivare nadiki upay. Yeah? So Bhakti Mata was saying this. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele explica nessa canção. That's all. Amara jivan. Amara Jivana, Sadapeperata, Nahiko Punyara Lesha, Parire Dugdoega, Dyati Dekato, Dyati Divera Klesha. My life completely dedicated A minha vida é completamente dedicada ao pecado, Papa Karma. В песне Амара Джива находится, что моя жизнь полностью отдана на совершение and греха. no any E eu não realizei nenhum cheiro de atividade piedosa, nenhum traço. Nahiko Punira Lesha. Parere Uduega, isso significa que eu já dei muita miséria e tristeza para os outros. who will give me shelter? Кто же мне дарует E quem me dará abrigo? Isso se chama humildade, Dainya. Дайня. This is the process also. Esse é o processo também. So when you depend on the issues, how much you surrender. Então, isso depende do quanto você se rende. Another sloka is Srimad Outro sloka do Srimad Bhagavatam. What is called? Say forget to want to speak that. No, Tattva Nukamba Suksam Chavan. And another is sloka is there. The Krishna is very merciful. Outro sloka no Srimad Bhagavatam diz que Krishna é muito misericordioso e ele destrói todo o karma e ainda concede o destino mais elevado, Mode. com o humor mais elevado. И он даровал высочайшее положение. Morto jada tapta samasta karma nivedito atma vichikirshito me. Morto jada tapta samasta karma nivedita me. This way. This sloka Krishna Esse told to sloka, Uddhava, 11th Krishna, canto. ele disse para Uddhava, no 11º canto do Bhagavatam. Кришна говорит Уддаве. This sloka is very important. Esse sloka é muito importante. Morto jada tapta samasta karma nivedito atma vichikirshito me. Wandering in the cycle of Vagando no ciclo de repetidos nascimentos e mortes, aqueles que têm uma extrema boa fortuna, aquelas entidades vivas super afortunadas que se rendem a Guru Krishna, Krishna diz: eu vou destruir todos os seus anartas, os anartas dele, dessa pessoa. Krishna, ele próprio, ele está dizendo: eu vou destruir o karma dele. Então pode ser que surja uma pergunta. O discípulo, ele se rendeu a Guru. E Krishna diz: eu vou purificar o coração dele. Por quê? Porque Krishna pensa que o Guru, Guru Rupa Manjari, ele serve a Shrimati-Radhika. Então Krishna pensa: aquele Guru Rupa Manjari, ela serve a Shrimati-Radhika. Então, Я не буду доставлять ее, ну, отнимать ее время, поэтому peraí, não я entendi. очищу сердце. Ну, I will claim. Bother to her
Я не буду доставлять... Então, eu presto a minha reverência para ela, para Shrimati Radhika e para Rupa Manjari. Кришна говорит, поэтому я буду... Então, Krishna diz, eu vou limpar sim o pecado dessa pessoa. Обычно Porque люди говорят, гуру очищает. as pessoas dizem Guru que limpa o coração dos discípulos, mas Vishwanatha Chakravarti Pada diz que Krishna diz isso, que Krishna, ele próprio vai purificar. Ele diz, eu mesmo vou limpar. Porque Guru Rupa Manjari, ela está sempre absorta em servir Shrimati Radhika. E ela não tem tempo para tomar conta dos seus discípulos. Então Krishna está pensando, eu tenho que tomar conta disso. Entende? Por um exemplo, às vezes o bebê, ele anda com a sua mãe e também com a irmã da mãe, com a tia. E às vezes a tia, ela também toma conta do bebê. A mãe, ela consegue tomar conta do bebê, mas às vezes também a tia, ela também cuida do bebê. То есть, например, у женщины есть ребенок, она мать. Но также у нее есть сестра, тетя. Иногда мать заботится о ребенке, иногда тетя заботится. Porque a mãe e a tia, as duas, elas têm o mesmo coração. Мать и тетя, у них единое сердце. Por essa razão, a mãe e a tia também cuidam. Mas isso não é Поэтому неважно, кто позаботится. Não é essa questão se é a mãe ou a tia que cuida, mas a questão é que Krishna, ele próprio diz que Guru Rupa Sakhi Manjari, ela está servindo a Shrimati Radhika. Então Krishna pensa, não, eu vou cuidar desse devoto. Об ученике. Até Vishwanatha Chakravarti Pada explica, aquele que se rende aos pés de lótus de Guru. Então Krishna, ele diz, a partir da minha inconcebível potência, Achintya Shakti, eu vou trazer essa pessoa no humor de Manjari Bhava, o humor das Manjaris. Vou trazer até a minha morada. Olha, veja só isso. Esse sloka é muito importante. Aprendam este verso. Morto jada takta samasta karma nivedita atma vichikishitam. Esse verso. Marta Tata. Morto takta samasta karma nivedita atma vichikishitam. Samasta karma nivedita atma vichikishitam. This sloka is very important. Esse sloka é muito importante. Shrimad Bhagavatam. Está no Shrimad Bhagavatam, no 11º canto. Krishna, ele disse para Uddhava, no 11º canto. Esse sloka é muito elevado. Isso significa que quando você se render completamente a Guru, aí Krishna vai tomar conta de você. Se você não se render, Krishna não vai tomar conta de você. Mas rendição ela vai se completar também no estágio de Bhavadasha. Passo a passo. Shraddha, Sadhusanga, Bhajanakriya, Anartha Nivritti, Nishta, Ruchi, Ashakti, Bhav. E aí, e Prema Dasha é rendição completa e absoluta, Prema Dasha. Assim como Shrimati Radhika, ela é rendida a Krishna de maneira incrível. Ela se rende completamente a Krishna. Ninguém pode se comparar com Shrimati Radhika, com a rendição dela. Então, da mesma forma, o sadhaka, quando ele vai estar apenas com a rendição completa no estágio de Bhava e Prema Dasha. Agora vocês estão no passo a passo, mas apenas para um exemplo, um bambu verde. Sabe o bambu verde? Você pode dobrar ele aos poucos. Pode dobrar ele.
Ele é flexível. Они так что взяли и сразу резко переломится. The green bamboo O is bambu verde, você consegue dobrar ele Начинается. e ele vem. Devagarzinho ele vem. the same Da mesma forma, o sadhaka, ele passa por Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Narta Nivriti, Nishta, Ruchi, Ashakti, Bhav e Prema, passo a passo. Постепенно садака, он восходит Devagarzinho, в o уровни от Шрадхи. bambu verde ele dobra, não é de uma vez. Understand? Entende? If in this birth Se nesse nascimento a gente não consegue se render completamente a Guru, next birth we will o próximo serve to the nascimento same guru or not? a gente vai servir o mesmo Guru ou não? Same guru that O mesmo Guru significa que o quê? Você não sabe, você não consegue ver Guru. Você está vendo o Jada Sarir do Guru, o corpo material. Guru, na verdade, ele tem forma transcendental. Трансцендентное тело. Uma forma transcendental. Quando você realizar Bhajana e Sadhana, aí você vai compreender. Você está olhando para esse corpo material, mas o corpo de Guru é transcendental. A Prakrita Chidya. Você só vai ver isso quando você tiver a compreensão da sua própria forma constitucional transcendental. Apenas com seus olhos, você não consegue ver o sol. Os raios do sol, Вначале лучи солнца quando приходят. aparecem os raios do sol, você consegue ver o sol. Se tiver apenas os raios do sol, mas se você fechar os olhos, você não consegue ver o sol. Então precisa o quê? Dos dois. Precisa dos seus olhos e precisa do sol, dos raios do sol para você ver o sol. Se não tiver o sol, você não consegue ver o sol. Se você não tiver olhos, você também não consegue ver o sol. Então, o sadhaka precisa ter a compreensão da sua própria forma constitucional transcendental Siddhadeha. E aí ele vai ter compreensão a forma de Krishna transcendental, a forma de Guru transcendental também. Esse é o processo também. Primeiro você tem que ver você mesmo. A palavra em sânscrito significa Atma Darshan. Atma Darshan. Aí você vai conseguir ver. Aí depois você vai ter Bhagavad Darshan. Mas primeiro você vai ter a autorrealização de quem você é. Atma Anubhuti. Aí você vai ter compreensão de quem é Guru. Aí você vai ter compreensão sobre quem é o Senhor. Esse é o processo passo a passo. Então, pode vir essa pergunta aqui. Se nessa vida, se você não conseguir se render completamente a Guru e atingir o estágio de Bhavadasha, então Krishna ele faz os arranjos para a sua próxima vida, você arrumar um Guru com o mesmo humor, e você também conseguir na próxima vida esse Guru, entende? Bhakti Pragana Keshava Goswami Maharaj ele disse: se o meu discípulo for para Naraka, eu vou para Naraka para liberar o meu discípulo de lá. Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj disse: um discípulo perguntou para Gurudev em 2010 na sua caminhada matinal: Gurudev, novamente você virá nos liberar ou não? Gurudeva disse: eu não vou vir nesse corpo. E nesse corpo eu não vou vir. Então quem virá? Aí Srila Gurudeva Narayana Goswami Maharaj disse: o meu mesmo humor vai vir com uma pessoa com aquele mesmo humor que eu tenho. Esse mesmo humor que eu tenho. Entende? Esse é o processo também. Porque Guru, ele tem um corpo transcendental. E aí com o mesmo humor. Bhava. E aí eu vou vir nesse humor. E aí eu liberarei vocês. Aí vocês irão para a Goloka Transcendental, Goloka Vrindavana Transcendental, e vocês vão ver a forma transcendental de Guru. Mas tudo depende de você chegar no Bhavadasha. Até você chegar no Bhavadasha, você não consegue entender essas coisas. Por exemplo, no Brihad Bhagavatamrita, Sanata Goswami Pada está falando sobre Gopakumara. Sabe a história de Gopakumara? Ele está cantando mantra.
Jayanta, his guru. do seu guru deu esse mantra para ele, Jayanta, seu guru. When he Mas quando Diksha mantra, ele recebeu o Diksha mantra do seu guru, Jayanta, Получил Дикша мантру от своего гуру Джаянты. then Jayanta, aí naquele momento, naquela hora, Jayanta abandonou esse mundo material. Aí Gopa Kumara, ele ficou com muita dor, muita saudade de seu guru, separado do seu guru. and he was crying, E ele estava chorando, tank of separation. sentindo muita dor em separação do seu guru. Со своим гуру Джаянтой. Then he left Vrindavan. E aí ele abandonou Vrindavana. Gopa Kumara não ficou em Vrindavana por causa disso. Very nice, beautiful story. É uma história muito bela, né? Existe esse Gopa Kumara Katha. Então, quando Gopa Kumara ele foi até Prayaga, Saw the Brahman ele viu worship Brahmana adorando Salagram Sila. a Shalagrama Shila. E aí ele glorificou, nossa, você é o melhor adorador. Então, aquele Brahmana falou, se eu sou um Brahmana pobre, eu só estou adorando a minha pequena Shalagrama Shila. But if you want to see, Mas se você quiser ver o Thakurji Seva, o serviço da Thakurji, você deve ir para Ananta Padmanabha. Ananta Padmanabha. No Ananta Padmanabha, vocês foram para o Ananta Padmanabha, o templo, no sul da Índia? They didn't go. Vocês não foram? Ananta Padmanabha didn't go. Вы не были в храме Ананта Падманабха? Ты был в Ананта Падманабхе, в этом храме, да? He was before, not this time. Gopkumar, he saw Então, Gopa Kumara, ele viu Padmanabha, how king Ananta Padmanabha, Увидел, como que era o serviço a Thakurji lá. E Gopa Kumara, ele ficou com o desejo de servir a Ananta Padmanabha também. then Ananta Padmanabha arranged Então, Ananta Padmanabha arranjou body. para ele. Então, o rei que cuidava da deidade morreu. E aí, Gopa Kumara ele se tornou rei e serviu essa Thakurji. Гопакумар, Ananta Padmanabha. Ele serviu Ananta Padmanabha, a deidade de Ananta Padmanabha. Se você for no templo de Ananta Padmanabha, o altar tem 3 portas. Em uma porta você consegue ver os pés de lótus do Senhor. No meio você consegue ver o umbigo do Senhor. E aí, na terceira porta você consegue ver uma belíssima face de lótus do Senhor. You went, you know. Vocês não foram ou foram? Você viu? Sim. A Ananta Padmanabha, a deidade, muito linda, mas é um templo muito estrito, com muitas regras. Você não pode ir assim, com qualquer roupa. Ananta Padmanabha Darshan. Então, Gopa Kumara, dessa forma, ele adorou essa Thakurji e a sua mente ficou muito perturbada em dado momento, porque tem algumas divisões, discriminações de casta e raça nesse templo, naquela época haviam. E aí, tipo, os brahmanas pobres não poderiam ir. Então o Gopa Kumara, ele ficou perturbado por causa disso, ele saiu daquele local e ele foi até Jagannatha Puri e ele viu o Senhor Jagannatha, que está dando darshan 21 horas por dia. But 3 hours, Lord Jagannath, Mais 3 horas o Senhor Jagannatha, ele descansa. Apenas 3 horas. Está acontecendo dessa forma hoje. Se você for para Jagannatha Puri, Jagannatha, o Senhor, ele descansa apenas durante 3 horas. 21 horas, durante 21 horas ele concede seu darshan. Então, Gopa Kumara, ele fica muito feliz. Mas quando o templo do Senhor Jagannatha fecha durante 3 horas, Gopa Kumara, ele fica com aquela dor, aquela saudade. on the beach. E aí ele vai até a praia. Ele foi até a praia. E quem já foi em Jagannatha Puri? Nice, beautiful Tem uma belíssima praia lá, wind coming. com um vento, uma brisa marítima. E aí as ondas são muito legais, muito lindas lá, muito belas. E um dia, de noite, Gopa Kumara, ele começou a andar na margem da praia. однажды шел по берегу Then океана suddenly Gopkumar, E de repente, Gopa Kumara, своего Гурудева, который ele viu seu guru. you hold E the lotus. ele se segurou nos pés do seu Gurudeva. своего гуру. You want to speak something. Он Ele хотел queria falar alguma coisa, mas ele sentia tanta saudade que ele não conseguiu falar nada. He did not speak anything. Он не мог ничего Ele não говорить. conseguia falar nada. So, that time, Então, naquele momento, Jayanta, seu guru, deu a bênção para que todo Своего гуру Джаянта o conhecimento védico e Bhava se manifestasse no seu coração. E dessa forma, às vezes, Guru, ele dá types of movement, esse tipo de humor. Иногда гуру, он дает that is not necessary.
Гуру вот? No necessary give some power. То есть гуру, он пришел в той же форме, но это не обязательно, что гуру, он придет Because в том when же you not облике. come in the stage of Quando o discípulo não chega no estágio de Prema Dasha, then Lord will not give darshan. naquele momento o Senhor ele não vai dar o darshan para você. Entende? Quando é que o Senhor vai te dar o seu darshan? Quando o devoto chegar no estágio de Prema Dasha. Asakti and Bhavdasa some blames will come. Quando você chegar em Ashakti e Bhava Dasha, algumas falhas ainda, Abhasa, Darshan then disappear. Ну, может быть, разочек Господь даст даршан, потом исчезнет. mas às vezes eles podem dar um darshan e desaparecer, assim como Narada Rishi está explicado no Bhagavatam, no primeiro canto, no Narada Vyasa Sambhada. Narayan gave once O Senhor Narayana ele deu apenas uma vez darshan. o primeiro darshan. Like him. То есть, как подобно молнии, он очень быстро сдался. E aí Narada Rishi ele desmaiou. Сознание. In the same way, E da mesma forma, o Senhor vai dar o darshan, Господь, он дал but всего when лишь you come разок in the даршан. stage of mas apenas quando você chegar no estágio de Bhava Dasha. Prema Dasha, Quando você chega em Prema Dasha, aí você obtém, alcança a morada do Senhor. direct darshan to Lord. Aí você tem um darshan direto do Senhor. This is the process of Esse é o processo direct darshan to Lord. de como ter o darshan do Senhor. Well, now, yeah. How to understand on which level I am Como entender em qual nível eu estou agora? I'm now. A devota está perguntando. Yourself. Você não consegue se reconhecer a si mesmo. Nesse estágio, quando o devoto ele não consegue se identificar em que classe eu estou, qual é a sua classe? A primeira série, a segunda série? Курсе или на втором. Will give. Что скажет? Principal teacher will give. Директор, Apenas o diretor ou o professor pode dizer. он определяет. In the same way, Da mesma forma, will be explained. Oh, you Истинный гуру объяснит, ты на таком-то уровне. o Guru ele pode dizer para você em qual estágio você está. Which level is he? Em qual nível eu estou, Gurudeva? Prema Dasha, you cannot live in this world. Quando você chega em Prema Dasha, você nem consegue viver nesse corpo, você abandona esse corpo. Этот мир. Even not Bhavdasa. Даже Também você não está em Bhava Dasha. just a sakti. Now, Shila 10:30, Gurudev, how to understand 9:30. when we achieve Agora já são 10h30. É o momento que eles estavam no aeroporto. Shraddha? Because sometimes so with Shraddha, even first level so high. Authentic is Às vezes até mesmo o Shraddha é muito elevado. O primeiro nível, primeira série, Shraddha é muito elevado. Aí quando você chegar assim com uma fé inabalável, até que Shraddha, aí você vai conseguir ter Namaruti, Sevaruti, gosto por servir o santo nome, gosto por fazer seva. Aí você vai ter apego, aí vai vir outras coisas também diferentes. Esse é o processo. And main thing is how much your Sukriti O principal também é o quanto o seu Sukriti está maduro e acumulado. then faith will come. Aí a fé vai chegar. And so for this regard, Então, por esta razão, você... this life is just to collect the A gente fala assim, nessa vida apenas colete Sukriti. Sirva, Guru e Vaishnavas. Guru, Vaishnava. then your Sukriti will Aí, quando o seu Sukriti ficar maduro e acumulado, aí Yogamaya vai fazer os arranjos. This is your duty, just collect O seu dever nessa vida é apenas coletar Sukriti. Bhakti Stu Bhagavat Sangina Parijayate. when the Sukriti will mature, Quando o seu Sukriti estiver maduro e acumulado, aí você vai ganhar associação com o Sadhu. E na companhia do Sadhu, Bhakti Devi vai manifestar-se no seu coração. Shila Gurudeva ki. Shila Gurudeva Ki Jai. then we'll go inside. Пойдем внутрь. Okay, wait. Huh? Wait.